Capítulo 14. A psicologia da revolta, Satanás e o antissistema. Passamos agora a outro ponto discutido no curso. Entretanto, mais do que uma objeção, trata-se de um pedido de esclarecimento. Foram pedidos dados mais precisos a respeito da psicologia da revolta, que foi de alguma forma aceita como conclusão da discussão precedente sobre a teoria da queda, e que parece ser o ponto nevrálgico deste fenômeno. O problema gira essencialmente em torno deste ponto central: saber como e por que os espíritos quiseram se rebelar. Esse problema envolve o egocentrismo, que foi a causa da revolta. Sendo este um princípio basilar e sadio do sistema, pois sobre ele se baseia a possibilidade de individuação nas criaturas e da unidade do todo, qualidade fundamental de Deus, como pôde ser tal princípio a causa de tanto mal? E se esse egocentrismo, à semelhança do modelo máximo central em Deus, implica na individualização de tudo que existe, terão as forças do mal, então, também se individualizado? Teríamos que admitir, assim, a existência pessoal de Satanás? Os problemas são conexos e concatenados um com o outro. Vamos responder a tudo. Não é verdade que Deus possa tudo caprichosamente. Há coisas que ele não pode fazer. Assim, por exemplo, ele deve se manter coerente com as suas qualidades e com a sua posição. Não pode violar sua lei, nem se contradizer, porque renegaria a si mesmo. Deus criou a criatura de sua própria substância, à sua imagem e semelhança. Portanto, segundo seu próprio modelo de eu sou, baseado no egocentrismo. A própria organização do sistema fundamentava sua hierarquia e distribuição de funções sobre a individuação dos seres, consequência do princípio egocêntrico. Ora, se Deus não houvesse respeitado na criatura esse princípio, fundamental primeiramente nele, não teria respeitado a si mesmo. Portanto, Deus não podia violar este princípio na criatura. Tendo criado os seres da sua própria substância, Deus devia respeitar neles as suas mesmas qualidades. Se Deus houvesse limitado a liberdade da criatura, teria caído em contradição consigo mesmo. Mas havia outro fato ainda mais importante. Deus é amor e criou por amor, estando todo o sistema permeado de amor. Sobre o amor, baseou-se a estrutura hierárquica desse organismo, que não podia funcionar sem amor. Num sistema desse tipo, o conceito de coação fica totalmente excluído, não havendo lugar para qualquer constrangimento, pois constituiria aí uma violação, que representaria uma insanável contradição em Deus. Num organismo construído com os princípios da liberdade e do amor, a obediência só podia ser obtida por adesão espontânea, e jamais pelo caminho de coações e restrições. Se Deus houvesse introduzido em seu sistema esses princípios opostos ao amor, teria traído a si mesmo e destruído sua obra. O princípio da disciplina mantida pela força, método vigente no antissistema, representa justamente a inversão do método do amor. Se Deus tivesse usado esse método invertido, teria sido ele mesmo o primeiro a promover a revolta. Então a queda teria sido provocada não pela criatura,
mas sim pelo próprio Criador, levando não a uma ruína temporária e curável, mas sim a um desmoronamento definitivo de tudo. A disciplina reinante no sistema só pode ser uma disciplina absolutamente espontânea e livre. A obediência conseguida com a violência e com o terror é apenas uma repetição contrafeita e às avessas do método de disciplina vigente no sistema. Não é a disciplina livre dos espíritos puros, mas sim a disciplina forçada dos rebeldes. No sistema, tudo é liberdade e amor. No antissistema, tudo é escravidão e terror. Como poderia Deus, para evitar a queda, recorrer aos métodos próprios do antissistema, impondo a lei por constrangimento forçado? Por sua própria natureza, as diretrizes de Deus estão situadas nos antípodas daquelas de Satanás. Jamais obrigam, apenas convidam. Jamais violentam, apenas persuadem. Jamais impõem com prepotência a escravidão, mas oferecem com bondade a amizade. A própria estrutura do todo e os princípios segundo os quais foi realizada a criação impediam uma intervenção de força da divindade contra a criatura para constrangê-la a obedecer à lei. O princípio de amor, segundo o qual tudo foi criado, constituiu a única força utilizada na tarefa de manter unido o organismo do sistema, que só podia existir mantendo-se unido por meio desse impulso de amor. Se algum traço de força oposta ao princípio de amor tivesse penetrado no sistema, ele deixaria de ser um sistema e se tornaria um antissistema, pois essa infiltração seria suficiente para operar a queda ocorrida com a revolta. O sistema era um organismo e, para se manter em seu estado orgânico, era indispensável essa força íntima, profunda, fruto de plena convicção e aceitação, potência de coesão que jamais poderia ser dada por uma imposição coagida, mas somente pelo amor. O método realizado no antissistema, comparado ao amor, é apenas uma sua falsificação, completamente incapaz de apresentar qualquer poder de coesão real e duradouro, incapacidade que constatamos em nosso mundo, onde a força produz apenas luta em cadeia, ação e reação, num estado de guerra contínuo. Esse estado de incerteza e instabilidade é admissível apenas como forma transitória do processo de cura do nosso universo através da evolução, pois não seria possível haver tão grande imperfeição no seio de um sistema perfeito em sua forma estável e definitiva. Com estas observações, vimos que não é possível condenar a conduta de Deus, pois ele não podia forçar o sistema a evitar o desmoronamento. Isso torna a queda completamente compreensível e logicamente justificada, mesmo diante da razão humana. Procuraremos agora compreender a conduta da criatura. Dessa forma, poderemos explicar, como nos foi pedido, a psicologia da revolta, que é o ponto nevrálgico do fenômeno da queda. Veremos assim por que e como os espíritos quiseram se rebelar. Os dois princípios, egocentrismo e amor, estavam perfeitamente harmonizados em Deus, porque o egocentrismo de Deus, abarcando todos os seres, não era egoísmo separatista, mas sim altruísmo unificador. Não podia, portanto, nascer em Deus um contraste entre o princípio centralizador, dado pelo Eu Sou, e o oposto princípio do amor.
Na criatura, encontramos estes mesmos dois princípios, pois ela é feita da mesma substância de Deus, à sua imagem e semelhança. Mas na criatura, os dois princípios tinham de se harmonizar por um ato dela, livre e espontâneo. Sem esse ato, a criatura não podia fazer parte do sistema, em razão da constituição deste organismo, como já vimos. A criatura estava livre entre dois impulsos contrários, dona da situação. De um lado, o impulso egocêntrico do eu sou, base de sua individuação, impelindo à expansão pela afirmação de si mesmo. De outro lado, o impulso altruísta do amor, que é a base do funcionamento e da estrutura orgânica do sistema, estando direcionado ao sacrifício em obediência à ordem para o bem coletivo. O ato de obediência da criatura era o único passaporte que lhe dava direito de entrar como participante do sistema. Para ser digna dessa participação, era imprescindível que a criatura, em regime de liberdade absoluta, soubesse e desse prova de saber viver na ordem, aceitando-a desde o princípio, sem ser constrangida por nenhuma coação. Um constrangimento não teria constituído a confirmação indispensável. Foi deixado à liberdade do ser a decisão de superar ou não o exame, para ele provar que aceitava as condições indispensáveis à sua existência como membro do sistema. Tratava-se da livre aceitação de um pacto, condição também exigida pela dignidade da criatura livre, formada da substância divina. Competia agora à criatura equilibrar o impulso egocêntrico do eu sou com o impulso altruísta do amor. Havia o fato indiscutível de que sem a aceitação do princípio de coesão do amor, o princípio oposto, dado pelo egocentrismo separatista por natureza própria, jamais poderia, nas individuações que o representavam, entrar na organização disciplinada do sistema. Para respeitar o princípio da liberdade, esse ingresso da criatura só podia ocorrer na forma de livre aceitação de um pacto, que servia não só para provar que ela saberia ocupar sua posição e executar a própria função no sistema, mas também para constituir um penhor, fruto de sua livre vontade. O ser devia retribuir a Deus o amor pelo qual havia sido criado, devia reconhecê-lo espontaneamente como chefe e declarar obediência a ele, empenhando-se com a aceitação do pacto a viver na lei. Com a criação, Deus já posicionara a criatura no sistema, mas, em respeito ao seu próprio princípio de liberdade, esperou a confirmação da criatura, que deveria corroborar com um ato próprio de livre vontade a sua posição, a fim de torná-la definitiva. Deus deu imediatamente à criatura o exemplo do respeito que exigia para si. Nada quis impor, nem mesmo o supremo dom de entrar em sua ordem e na felicidade que daí derivava. Ofereceu um pacto de consentimento bilateral, livre, porque somente assim podia agir um Deus de amor, que havia criado por amor. No capítulo 7, sobre a revolta, vimos como, numa parte dos seres, venceu o impulso do amor, enquanto na outra parte, rebelde, venceu o oposto impulso do egocentrismo. Consequentemente, a parte fiel ao princípio orgânico permaneceu na ordem, e a parte que aderiu ao princípio oposto
precipitou-se na desordem. Nesses seres, o egocentrismo cresceu até superar o limite pré-estabelecido, precipitando-os assim na imperfeição e na ignorância, condição na qual foi possível o erro e a queda. A causa de tão grande mal não foi o egocentrismo, que, sendo equilibrado pelo amor, tal como é em Deus e nos espíritos que permaneceram na lei, não gera prejuízo, mas foi sim o desequilíbrio e o exagero do egocentrismo que prevaleceu sobre o amor e o destruiu, privando assim o sistema de toda a sua força coesiva e unificadora. O egocentrismo egoísta leva à separação e à destruição de qualquer organização. Portanto, só poderia provocar a automática desagregação do sistema, que era, antes de tudo, um organismo todo sustentado em função do princípio do amor, seu impulso diretor fundamental. É lógico que, com a revolta, todo o estado orgânico do sistema tenha se desfeito e que dele tenha permanecido apenas um estado pseudo-orgânico, tal como existe no antissistema. Podemos ver esse pseudo-organismo em nosso mundo, onde a ordem é apenas temporária, sustentada somente pela imposição da força, sem o emprego da qual é sempre contrastada pela desordem. Por isso, todas as construções de nosso mundo não resistem ao tempo e caducam, algo inadmissível no sistema. O antissistema está condenado automaticamente a se esboroar, justamente porque falta a ele o poder coesivo do amor. Negar o princípio de amor significa negar Deus, a vida, a coesão, a própria unidade. O antissistema, como negação do amor, não tem capacidade de construir coisa alguma. Se algo nele se reconstrói, não é por obra do antissistema, mas sim do sistema, que nele ainda sobrevive para salvá-lo. Não é por obra da força, mas sim do amor. Não é por obra do mal, mas sim do bem. Dissemos no capítulo 9 que a revolta foi uma exagerada superestimação do próprio eu por parte dos espíritos rebeldes, erro no qual o homem ainda tende a recair, aplicando precisamente os princípios do antissistema. O pecado da revolta foi, com efeito, um pecado de orgulho, de exagero e superestimação do eu, um pecado de egoísmo. Nisso consistiu a revolta. Estamos no polo feito pelo egocentrismo egoísta do homem, dividido contra seu próximo, exatamente no polo oposto ao egocentrismo de Deus, feito de amor. Então, ao invés do impulso centrípeto de Deus, há o desejo expansionista e imperialista de domínio individual, onde triunfa o impulso oposto, separatista e centrífugo, prevalecendo a vontade de ser tudo, não freada pela disciplina do sistema. Parece que este é o ponto mais difícil de compreender no fenômeno da queda. No entanto, esta psicologia da revolta é a coisa mais comum em cada dia de nossa vida. Parece difícil compreender esse exagero do egocentrismo, porém nós mesmos, ainda agora, nos fazemos centro de tudo e pretendemos julgar Deus condenando sua maneira de agir. Mas a verdadeira razão pela qual é tão difícil compreender esta psicologia da revolta é porque não queremos reconhecer os nossos defeitos e as nossas culpas. Estamos mergulhados até o pescoço no antissistema e na sua psicologia da revolta.
Não nos apoiamos na justiça de Deus, mas apenas em nossas forças, e nelas procuramos a defesa. Tentamos até mesmo jogar a culpa em Deus para nos salvarmos. O próprio fato de ainda estarmos nos revoltando, até mesmo contra a teoria da queda, está repetindo a primeira revolta e a comprova. Como negá-la se ainda estamos saturados dela? Talvez uma das maiores provas da verdade da teoria da queda seja dada justamente pelas objeções feitas à teoria e pela atitude da psicologia humana ao discuti-la. A maior parte das dificuldades consiste em procurar os defeitos da obra de Deus para acusá-lo como culpado dos danos atuais, atitude que consiste em se fazer de centro do universo para julgar tudo em função de si mesmo, relativamente à própria vantagem ou prejuízo. Para quem não sabe compreender a psicologia da revolta, só podemos indicar esse modo de pensar, evidente sob os olhos. A tendência instintiva é justamente a revolta, é fazer de si mesmo o centro de tudo e, derrubando a lei, tornar-se lei e verdade para adquirir com isso o direito de julgar e condenar. As objeções que recusam admitir a culpa no homem tendem geralmente a querer provar o erro em Deus e em sua obra. Esta tenacidade em não querer se considerar culpado prova não somente a revolta, mas também o gosto e a insistência no hábito da revolta. A memória do instinto reproduz o passado, explicando-se assim por que o homem procura a culpabilidade em Deus e a inocência em si próprio. De onde provêm os instintos, senão de um arraigado automatismo? De onde nasceram eles nesse caso? Isso tudo não é fruto do sistema, mas sim do antissistema. Estamos, dessa maneira, colocando em dúvida e procurando demonstrar que não é verdadeira uma teoria vivida por nós mesmos. Tal como o fariseu do Evangelho, fazemos diante de Deus a enumeração de nossas virtudes, depois de termos feito o rol dos defeitos do próximo. Explica-se assim a razão pela qual, em seu conceito mais comum, a liberdade, ao invés de um enquadramento na ordem, como ocorre no sistema, seja compreendida como revolta individual à disciplina coletiva, para substituir o próprio eu à ordem existente, tornando-se, quando possível, chefe de outra ordem. É sempre o motivo da revolta renascendo de todos os lados. Procuraremos agora responder à última parte da pergunta com relação às individuações das forças do mal e ao problema da existência pessoal de Satanás. Uma vez que o sistema tem um centro em Deus, certamente o antissistema deve ter o seu próprio anticentro. E se o centro do sistema corresponde ao princípio do eu sou, o centro do antissistema deve corresponder ao princípio do eu não sou. Enquanto o primeiro representa a plenitude do espírito e da unificação, o segundo representa a destruição do espírito na matéria e a vitória do separatismo. Tudo o que dissemos até agora nos impõe logicamente não somente que admitamos diante do centro do sistema o anticentro do antissistema, mas também que as qualidades de cada um desses dois centros opostos devem ser as mesmas respectivamente do sistema e do antissistema, levadas ao máximo de concentração. Cada um dos dois centros trabalha em sentido inverso ao outro.
em posição de completo antagonismo e rivalidade, disputando o domínio dos seres. Os espíritos não decaídos estão fora dessa luta, mas os que se revoltaram, deixando-se levar pelos impulsos do antissistema, vivem submetidos a estas forças, que procuram mantê-los sob seu respectivo domínio. Esse fato, todavia, não pode impedir que as forças do sistema permaneçam vivas e ativas também no antissistema e exerçam pressão sobre as criaturas. É a luta entre a luz e as trevas, entre os impulsos ascensionais da evolução e os impulsos descensionais da involução. Cada um dos dois centros desejaria tudo para si, o antissistema para vencer o sistema, fixando definitivamente a sua revolta, e o sistema para vencer o antissistema e salvá-lo, levando-o definitivamente ao estado de sistema. Como se desenrola essa luta? Essas forças são constituídas por impulsos estritamente individuados, pois resultam do princípio do egocentrismo, segundo o qual tudo o que existe só pode seguir o primeiro modelo do eu sou máximo, constituído pela divindade. São forças decorrentes de impulsos indeterminados, mas de núcleos dinâmicos bem definidos através de individuações precisas. Não se pode negar isso, pois trata-se de uma consequência lógica do princípio do egocentrismo. Então devemos admitir que tanto as forças do bem como as do mal são personificadas. Individuação significa personalidade distinta. Com efeito, na realidade do nosso mundo, não encontramos forças indefinidas ou não individuadas, mas seres bons e seres maus, seres que emanam e produzem o bem e a vida, e seres que só espalham o mal e a morte em torno de si. Isto não só para os homens, mas também para os animais, as plantas e até mesmo as forças da natureza. Toda essa falange de impulsos individuados na forma de seres gravita em redor do centro do próprio sistema, que sintetiza no grau máximo as qualidades da individualização e está colocado no vértice da pirâmide da hierarquia dos seres, onde todos esses impulsos são personificados. Por isso, a lógica continua a nos indicar a presença de um centro em Deus e de um anticentro em Satanás. Assim como o primeiro centro é estritamente individuado em forma pessoal, com suas qualidades próprias, o segundo centro também deve ser estritamente individuado com suas qualidades próprias, em forma pessoal. Essa é a estrutura da construção lógica perfeitamente equilibrada do sistema e do antissistema. Portanto, é inevitável chegar às conclusões impostas pelas premissas situadas na visão e em toda a teoria. Se houve a queda, então, da mesma forma que houve um ponto de partida em Deus, no sistema, deve haver um ponto de chegada em Satanás, no antissistema. Se existe um vértice no positivo, deve haver também um vértice oposto no negativo. O antissistema é apenas uma reprodução invertida do sistema, e não podia ser outra coisa, pois não havia outros modelos no todo, e a criatura, como ente livre, podia modificar, mas não criar. Se o sistema é construído como um edifício em pirâmide, com seu ápice em Deus, é necessidade lógica admitir-se que o antissistema seja construído como uma pirâmide invertida,
com seu vértice em Satanás. Estudemos agora as características que individuam estas personificações das forças do mal até o seu expoente máximo em Satanás, contrapondo-as com as qualidades opostas das personificações das forças do bem até o seu expoente máximo em Deus. Satanás está situado no vértice negativo, onde se abismou com a revolta. Ele era a criatura mais alta entre os rebeldes e tornou-se a criatura mais baixa. Seu poderio está invertido ao negativo. Ele abismou-se com a queda no ponto mais profundo do antissistema, no ponto mais descentralizado em seu movimento centrífugo de afastamento de Deus. O reino de Satanás é o universo no estado de caos, que foi verdadeiramente obra sua. É o estado de triunfo máximo do separatismo, levado até o estado de pulverização atômica nuclear. Seu reino é o universo físico no estado de formação da matéria nas condensações estelares. É o estado de máxima involução, de mais profunda descida, onde começa, com a gênese das galáxias, o caminho inverso, de regresso. Seu reino é o estado de máxima contração do sistema, de máxima densidade da matéria, do qual eclodiu por reação o impulso ascensional evolutivo. É o estado de imensa compressão no qual ricocheteou o impulso cinético expansionista que anima o nosso universo físico. Quanto mais baixa é a posição do ser na evolução, mais fatigante é subir, porque tanto mais próximo ele está do centro negativo do antissistema. E quanto mais alta é a sua posição na evolução, menos fatigante é subir, porque se encontra mais próximo do centro positivo do sistema. Entre estes centros de atração, verifica-se uma lei parecida com a da gravitação universal, enunciada por Newton. Com a mesma unidade de esforço, sobe-se um trecho tanto maior, quanto mais alto na escala evolutiva o esforço é realizado. O conhecimento, liberdade e organicidade conquistados com a evolução constituem, para vantagem própria, meios sempre mais poderosos para subir. Porém, se tanto mais cresce a dificuldade para sair do antissistema, quanto mais nele se desce, também tanto mais aumentam, em proporção à dureza e insensibilidade do ser, os golpes destinados a sacudi-lo e impulsioná-lo para a subida. Se embaixo esses golpes devem ser tremendos, à medida que o ser sobe, tornando-se cada vez mais inteligente e sensibilizado, bastam choques sempre menos violentos e dolorosos para atingir os mesmos resultados. Vemos, de fato, o progresso tornar menos dura a luta, facilitar a vida, suavizar os costumes. Em Satanás, começa-se a endireitar tudo que foi emborcado, dando-se o início da evolução. Ele é o último a se mover e o último a chegar à salvação, a não ser que sua vontade, inviolavelmente livre, escolha a permanência definitiva na revolta. Nesse caso, a substância divina que o constitui seria reabsorvida no sistema, sendo ele anulado como personalidade própria na forma assumida ao constituir uma individuação separada. Mas já vimos que esta é uma possibilidade apenas teórica, dada pelo total respeito ao princípio da liberdade, pois na realidade
as forças em ação impelindo para a subida são tais e tantas que no final, como requer também a lógica de todo o processo, a salvação deve ser geral e nenhuma mancha deve permanecer. Para o homem que já percorreu uma parte do caminho evolutivo, tudo isso pertence ao passado. Entretanto, esses conceitos nos dão a justificação lógica das nossas representações mentais do mundo infernal. Imagina-se que ele seja feito de matéria incandescente, vulcânica, entre tempestades de chamas dentro da Terra, onde a compressão e a densidade da matéria são máximas. Isso em oposição ao paraíso, aberto no espaço livre dos céus. As criaturas habitantes desse inferno tenebroso são seres malvados, horríveis e ferozes, enquanto as do paraíso são boas, belas e doces. Essas imaginações têm um fundo de verdade, não só porque a vida humana nos apresenta continuamente exemplares desses seres demoníacos ou angélicos, mas também porque a evolução nos diz que o passado do homem, nas formas inferiores da vida, foi exatamente o da besta. Esse passado ficou escrito em nosso subconsciente e ressurge, representando algo de terrificante em relação ao estado atual mais evoluído. Vemos assim que os demônios em quase todas as religiões são representados por criaturas peludas, com grandes presas, cauda e chifres. Os seres que chamamos demônios são os involuídos, com instintos bestiais. Não é preciso ir buscá-los muito longe, porque o nosso mundo está cheio deles. Aos que negam a existência do inferno, basta olhar em redor para tocá-lo com as mãos. Os demônios, não importa o lugar onde se encontrem, são os seres inferiores, e os anjos são os seres superiores. A evolução nos leva do inferno ao paraíso. Trata-se de posições relativas. Para um involuído, a Terra pode ser um paraíso, mas para o evoluído é um inferno, um mundo povoado de demônios, onde só se pode encontrar luta e dor. O homem comum está a meio caminho, oscilando entre o impulso divino que o impele para o alto e o impulso satânico que o atrai para retê-lo embaixo. O homem está suspenso entre dois centros de atração: o sistema, que o ajuda a subir em direção evolutiva, e o antissistema, que quer fazê-lo descer em direção involutiva. Situado em meio a esse dualismo, o homem escolhe o seu caminho, obedecendo a um impulso ou a outro, segundo as suas preferências. Esse contraste entre os dois impulsos contrários nos dá as razões profundas daquele fenômeno que havíamos verificado ao estudar, em a grande síntese, o desenvolvimento da trajetória típica dos motos fenomênicos na evolução do cosmos. Observamos lá, na espiral que os exprime, um retorno cíclico dos impulsos ascensionais, que continuamente se invertem, abrindo-se para depois se fecharem sobre si mesmos, desenvolvendo-se para depois se reconcentrarem como se fossem freados por um impulso contrário. Pode-se notar nisso o contraste entre o ímpeto da subida evolutiva e o impulso de uma força contrária que o detém. Por isso, o caminho da evolução não é representado por um desenvolvimento constante da espiral, mas sim por uma trajetória que, para avançar, sempre toma uma direção retrógrada, recuando para recomeçar mais atrás. Podemos imaginar isso
como se um homem subisse uma montanha em direção ao seu topo, onde Deus o espera, atraindo-o para o sistema, mas a cada 3 passos para frente, ele escorregasse 2 passos para trás, para retomar em seguida o ímpeto com 3 passos avante e assim por diante. Quais as causas desse escorregamento? Agora podemos explicar o que não podíamos fazer naquele livro, quando a atual visão ainda não havia surgido e muitos problemas ainda não tinham sido resolvidos. O escorregamento é devido à atração exercida em direção oposta pelo anticentro, que busca trazer para a sua zona de influência e manter nela tudo o que existe. Deve-se observar um fato importante, que pode agora ser explicado. Apesar do freio imposto pela atração satânica, a evolução, mesmo retrocedendo periodicamente, avança em seu conjunto. Se a cada 3 passos à frente são dados 2 passos para trás, isto significa que o centro do antissistema, Satanás, por ser invertido no negativo, é menos poderoso que o centro do sistema, Deus, todo positivo. Esta é a razão profunda do fenômeno, prova de que o bem é mais forte que o mal, assegurando-nos que no fim a vitória em tudo será do bem e que verdadeiramente as forças do mal não prevalecerão. Também explica-se assim por que a vida não progride em movimento uniforme, por que o seu ímpeto na subida se cansa e termina logo, esgotando-se na velhice e na morte. Explica-nos a razão pela qual, para poder continuar a evoluir, a vida deve sempre ser recomeçada no início, com os renascimentos. Isto acontece também no desenvolvimento das aristocracias, das classes dominantes e das civilizações. Podemos agora compreender por que não é possível acontecer de outro modo. A evolução não é um fenômeno simples e pacífico. Existimos num regime de dualismo, e a coexistência de 2 forças contrárias conduz forçosamente a contrastes e atritos. O progresso ascensional do ser é o resultado de uma luta entre o impulso do sistema, que quer se reconstruir, e o impulso do antissistema, que não quer morrer. Os 2 disputam o campo, e a vida de cada um significa a morte de outro. Enquanto o impulso de Deus consiste em fazer tudo subir para salvar, o de Satanás consiste em deter a evolução e fazer tudo retroceder, involuindo. Deus quer reconstruir e Satanás quer destruir. Satanás defende-se porque sabe que a evolução o destrói e que na reconstrução do sistema, o antissistema, seu reino, ficará desfeito. Isto explica por que é tão penosa a subida e tão pertinaz a resistência encontrada por toda tentativa de progresso em nosso mundo. Cada passo para o alto deve ser conquistado como resultado de uma luta. Temos um exemplo disso nestes livros, que deslocam antigas posições, lançando luz sobre muitos mistérios e resolvendo problemas ainda não resolvidos, cujas soluções perturbam. Por isso eles foram condenados tanto pelo catolicismo de Roma como por algumas correntes espíritas brasileiras. E isso pela mesma razão já citada, que se aplica a todas as religiões. Na reação a estas teorias, achamos uma prova das próprias teorias, pois elas explicam justamente como funcionou o fenômeno de sua condenação.
A prova maior dessa verdade é dada pela reação que ela provoca. O passado que não quer morrer rebela-se contra as verdades mais evoluídas, condenando-as, porque sabe que elas o matam. Algumas pessoas nos perguntam por que existem guerras na Terra. Ora, com a revolta, todo o universo entrou em estado de guerra e viverá de luta até que, pela destruição do antissistema, o sistema seja reconstruído. A salvação está em evoluir. Entretanto, os dois grupos, chefiados por seus centros, estão frente a frente, disputando o terreno e as criaturas. Há, portanto, um fundo de verdade na imagem que representa Satanás roubando almas a Deus. Não é verdade que o ódio divida. Ele liga tanto quanto o amor, porém em posição invertida. O abraço é igualmente apertado, mas não para se fazer o bem, e sim para se fazer o mal. Por isso, também Satanás une as criaturas no antissistema. Mas a sua união é de criaturas que se odeiam, comprimidas, ligadas para se atormentarem, ao passo que a união operada por Deus no sistema é a união das criaturas que se amam, abraçadas juntas para se tornarem felizes. Também não é verdade que não exista no antissistema uma ordem e disciplina, mas já vimos qual é a sua natureza. Também Satanás organiza o mal, como Deus organiza o bem. Sobe-se de Satanás para Deus, transformando a disciplina escravagista, feita de ódio, em disciplina livre, feita de amor. Assim, existe também no antissistema algo que quer reproduzir a ordem do sistema, mas que a reproduz às avessas, gerando apenas uma pseudo-ordem. Não se trata de uma fusão permanente e espontânea, formada por convicção, mas sim de uma união forçada, sustentada apenas enquanto a força a mantiver unida. Pertencem a esse tipo as unificações políticas terrenas, baseadas na força dos exércitos, sem a qual tudo desmorona. Tão logo seja afastado o mais forte, dominador de todos, explodem imediatamente as rivalidades dos egoísmos separatistas, e o princípio da desorganização prevalece. Esse impulso desagregador está sempre pronto a aparecer, como não podia deixar de ser, num regime substancialmente negativo. Construir seriamente, de forma estável, representa para o antissistema uma contradição consigo mesmo. Seria como querer confiar a defesa da ordem pública a uma sociedade de criminosos. Querer construir uma unidade com seres feitos de egocentrismo separatista, tendendo apenas a se combaterem, é querer construir uma lógica à força de contradições. O rei da revolta e da anarquia não poderá jamais construir nenhuma ordem. A rebeldia só podia produzir esse estranho, macabro e ridículo mundo negativo. Como é possível criar num regime de destruição? Só podem ser feitas tentativas separadas, isoladas, prontas a ruírem. E quando se consegue construir algo, então podemos estar certos de que isso se deve apenas à intervenção das forças do sistema. Com o material dado pelos elementos do antissistema, antiorgânicos e desagregadores por sua natureza, nada se pode construir de estável. Assim, em substância, as organizações do mal são desorganizações.
Por isso, todas as guerras desejariam estabelecer uma ordem definitiva, e porque nunca a constroem, nunca acabam. Por isso, jamais se alcança a solução. A razão profunda é que tudo isso é obra do antissistema, cujo verdadeiro fim não é organizar nem criar, mas sim desorganizar e destruir. Com a evolução, porém, no próprio seio do antissistema, está renascendo o sistema, assim como as células sadias vão se reconstruindo no seio dos tecidos doentes. Saúde e doença estão lutando, e nessa luta a humanidade vai se curando de seus males, vai se convalescendo dos males superados, mas continua doente dos outros ainda não curados. Com a evolução, é imprescindível reconstruir todo o sistema. A cada passo adiante, os métodos do sistema substituem os do antissistema. Avança-se lutando e sofrendo por um caminho áspero e cheio de pedras e espinhos. Mergulhados até o pescoço no pântano do antissistema, tenta-se sucessivos esboços cada vez mais vastos. Construir e construir cada vez mais alto. Construir a qualquer custo, lutando contra todas as forças do mal, coligadas e ciumentas da subida, lutando para escapar de seu aperto feroz, lutando contra todas as condenações que desejariam ver congelado e destruído o ímpeto sublime da subida, lutando incompreendido, sangrando, para salvar os irmãos que condenam porque não compreenderam. Escrevo estas palavras com o coração amargurado, cônscio do tremendo drama do mundo, vivido profundamente, que faço meu e que vou sofrendo a cada dia nestes livros, fruto de uma tensão de conceitos que em certos momentos me leva à beira da morte. Mas não basta dizer que se tem uma missão. Quem faz tal afirmação sem realizá-la, engana a Deus e a si mesmo. E realizar uma missão é coisa tremenda, sobretudo quando é preciso lutar contra aqueles que queremos salvar, contra os irmãos cegos que não querem ver. Lutar para que essa voz não seja destruída pelas forças do mal, que saturam hoje o mundo. Lutar para que essa voz possa sobreviver e, assim, alcançar as gerações futuras que poderão compreender e agir. Nesse trabalho tremendo, certas horas fica-se sozinho. Então a alma, abandonada pelos homens, volta-se desesperadamente para Deus, o único que vê e sabe, rogando ajuda para o esforço extremo de ser despedaçado pela tensão sobre-humana de um abraço grande demais, pois desejaria, num ímpeto supremo, envolver toda a humanidade. Final do capítulo 14.